Com muito prazer e uma satisfação imensa ter todos vocês aqui que foram convidados para esse fórum. Esse fórum tem uma importância muito especial porque ele começa o ano dos fóruns do MUB. E há 3 anos o MUB vem fazendo fóruns que se chamam o Fórum MUB Arte Hoje, onde são discutidos diversos temas, sempre em uma relação com a arte e com a cultura. Esses fóruns têm como intuito incentivar a reflexão sobre as intersecções da arte em um território transdisciplinar, colaborativo, estabelecendo espaços possíveis para novos paradigmas da arte. Para esse mês, nós trouxemos como tema o trans, que será uma reflexão sobre os seus possíveis limites da transexualidade e interface com a arte. Cada palestrante terá 20 minutos para o desenvolvimento do tema e, em seguida, será aberto para o público formular as perguntas e colocações. Todo o fórum será gravado e colocado no site do museu, para que o maior número de pessoas tenha acesso aos seus conteúdos. Eu gostaria de registrar a presença honrosa do Dr. Marco Antônio Zita Alvarenga, do Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, Dona Thaís Azevedo, do Centro de Referência de Diversidade, e do Grupo Valéria, da ZACNAC. É um prazer tê-los conosco aqui. Eu convido para formar a mesa Sérgio Aversani, assessor do TAMI. Professor Alexandre Sadé, do Ambulatório, pode subir, Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual. Márcia Daly, bailarina do Teatro Municipal. Dr. Marcelo Galegos, presidente da Comissão de Diversidade da OAB Jabaquara. E Olívio Guedes, pesquisador de arte. Gostaria de passar a palavra, inicialmente, ao Sérgio Aversani. Boa noite. Eu gostaria de pedir desculpas em nome do TAMI, porque ele teve problemas de saúde agora no fim da tarde, e ele teve que ficar no hospital agora, e eu vim representar ele por conta disso. Como o Sérgio, a gente combinou, mais ou menos, que se ele pudesse dar um pequeno depoimento sobre essa relação, porque o Sérgio, além de ser assessor do TAMI, ele é irmão do TAMI. Então, seria interessante se você... um pequeno depoimento sobre essa relação que você teve, como é que começou isso, essas questões todas que a gente gostaria de ouvir de você. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, que o meu pai... ele me contou de uma maneira um pouco traumática que a minha irmã, segundo as palavras dele, colava velcro e fazia coisas como se fosse de um modo pejorativo. E aos 14 anos, o Tami resolveu contar para mim que no caso na época ela era homossexual. E eu falei: não, Tami, tudo bem, você é minha irmã, eu já sabia de tudo isso. E é normal isso, eu acho que não tem problema nenhum. A gente nasceu irmão e vai morrer irmão do mesmo jeito. Agora, eu passei 4 anos fora do Brasil, voltei em dezembro. Eu não acompanhei toda essa mudança que ocorreu no corpo dela de transgênero. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu saí do país, eu deixei uma irmã, e quando eu voltei, eu tive um irmão. E que para mim também foi normal. Eu olho para ele do mesmo modo que eu olhava antigamente. A única coisa que mudou foi o modo de eu chamar, que hoje eu tenho que ficar me educando, chamando de ele ao invés de ela, mas que é super normal para mim.
e que, graças a Deus, não mudou nada em relação ao amor, em relação a carinho. Só em relação à sociedade um pouco, porque eu vejo que as pessoas ainda não conseguem aceitar direito. E, às vezes, quando estou andando na rua, que eu abraço ele, beijo ele na bochecha, faço um carinho, recebo um carinho dele, e o povo fica olhando como, nossa, são 2 homens, né? E o pensamento deles ainda é errado por pensar de ser 2 homens, ainda é mais errado ainda porque é o meu irmão, né? Então é uma coisa estranha. Mas para mim é super de boa. Minha relação com ele só melhorou de acordo com o tempo. Então eu não tive nenhum problema com isso. Também creio que ele não. Tem alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ele? Porque nesse formato que a gente está fazendo agora, a gente vai abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Porque a presença do Sérgio aqui é mais como uma satisfação, que a Tami fez questão de vir, que ela viria de qualquer jeito, mas como ela teve esse problema, então ele veio para dar essa satisfação para a gente também, pela importância disso aqui. Tá? Pois não. A mesa pode? Pode. Deixa eu aproveitar. É um bate-papo com ele, porque como ele não é palestrante, então a gente preferiu. Olá. E os amigos em volta, como receberam isso? Então, por a minha família não ser uma família muito convencional, a minha mãe ser um símbolo sexy, ter posado nua, ter feito filme pornô e tudo mais, eu já tinha uma roda de amigos que já me protegiam desse tipo de coisa. Eles já não tocavam em assuntos polêmicos, eles já não deixavam pessoas que queriam fazer mal ou comentários desse tipo se aproximar da gente. Então, quando aconteceu isso com a minha irmã, eles também não deixaram. Então, a minha roda de amigos, graças a Deus, foi muito boa. E a roda de amigos do também eu creio que tenha sido muito boa, porque também evitou muito contato disso. Que eu acho que já era por conta da família anteriormente, que era já por conta tudo do que minha mãe ela passou, né? Então, eu já tinha amigos que compreendiam que qualquer situação delicada era legal deixar de lado e que o importante era a amizade. Pois não? Pode falar, Zé. Boa noite. Meu nome é Marco Antônio Silva Alvarenga. Eu trabalho nessa questão, especificamente da discriminação da diversidade, em especial na ordem, a qual fui presidente de uma comissão do negro e a funcionária discriminadora. Fazer uma pergunta importante, até porque a Tami, na verdade, é uma celebridade. Filho de uma celebridade. Como você vê essa questão? Você não acha que as dificuldades que ela não teve, como bem relatado por ti, não seria diferente se ela não fosse filha de quem era, se ela não tivesse o meio social que ela tem? Como é que seria isso? Qual é a visão que, na verdade, você teve em decorrência, inclusive, da sua experiência vinda de fora, pelo período que você morou fora do país? Isso é uma questão que já posaram para ele, inclusive, e ele já respondeu diversas vezes, e eu até posso te responder com as próprias palavras dele e com a própria opinião dele. Ele sempre falou que ele não soube o que os outros transexuais e homossexuais viveram, porque ele é um artista. Ele é o Tami Miranda. Em qualquer lugar que ele chega, ele pode usar o banheiro masculino e o banheiro feminino, que ninguém vai expulsar ele de lá. Em qualquer lugar que ele chega, ele é bem tratado por questão do artista, né, de ser uma celebridade. Existem pessoas que eu creio que são homofóbicas, em que recebam o Tami sendo gentil, sendo simpático, por ser uma celebridade. Então, hoje, ele fala muito assim, que ele não conhecia o sofrimento de outras pessoas, e que hoje ele está aprendendo, né? Esse ano ele é pré-candidato a vereador de São Paulo, então a gente tem ido muito em rodas de conversa, a gente tem ido muito em grupos sociais, a gente tem tentado conhecer essa comunidade mais. E ele próprio se conscientizou
de que ele não viveu metade do sofrimento de que outras pessoas da causa viveram só pela conta dele ser uma celebridade, porque realmente é diferente. Realmente é uma realidade totalmente diferente. A gente vê que as pessoas que são homossexuais, que são transgênero e que fazem parte do público LGBTT, eles tiveram um tratamento totalmente diferente do Tami. O Tami, ele sofreu sim, ele teve as suas dificuldades, ele teve os seus sofrimentos, mas foi minimizado por esse lado da celebridade. Bom, eu vou passar agora a palavra para a Márcia dele e, no final das apresentações, quem quiser fazer mais algumas perguntas para o Sérgio, ele vai estar à disposição também, ok? Márcia. Oi, gente. Boa noite. Emocionado de estar aqui hoje. Obrigada pela presença de todos vocês. Todos vocês são importantes pelo movimento de hoje presente no BUB e por eu contar minha história e vocês presentes para ouvir. Então, eu me desencadeei na parte artística, como bailarina. Venho de uma formação com a minha mãe, na década do final de 70 para 80, ela dava aula de dança. Então, eu acabei ficando na escola junto com ela. E eu me via que eu tinha um dom para isso. Eu queria dançar, eu queria expressar uma emoção que nem eu sabia o que era, que eu era criança. Aí, aos 13 mesmo, eu comecei a fazer teatro de bolsa, que é um teatro não é profissional, que eu falei, não, eu quero ser artista, eu quero ser atriz. O palco, a coxia, a direção me chamava a atenção. Eu gostava de ser dirigida com aquilo. E lógico que vem junto a minha pessoa, né? Eu ser homossexual, eu ser travesti e de me formar feminina. Eu estudei, na minha época, na cidade onde eu morava, em Jales. Depois, eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Não tinha condições. Não tinha mesmo. Tive uma vida sofrida, sim, por ser pobre. Uma vida sofrida por ser transexual. Mas o que sempre me valorizou a minha pessoa e eu acreditar nos meus sonhos eram os meus amigos. Que sempre estendeu a mão. Hoje, de eu vir aqui no BUB, me emociono muito, porque eu passei por muitas coisas que vários amigos me ajudou, entendeu? Me dando teto, me dando um lanche, uma comida, mas acreditava no artista que eu era, a pessoa que eu era. Isso eu valorizo demais. Para mim, a maior riqueza que eu tenho hoje, aos 37 anos, é minha saúde e meus amigos. É a maior riqueza que eu tenho na minha vida. Aí eu queria dançar, né? Eu não tinha condição. Aí eu busquei em Campinas, Americana, que tinha faculdade de dança, mas eu não tinha condição. Meu pai, preconceituosíssimo, não me aceitava, embora falava comigo, mas nunca me aceitou, nunca me viu dançar, nunca me viu no palco. Pedi ajuda, ele me negou. Aí eu falei, aí tinha um municipal. E na época, hoje caiu muito pela política. A direção do municipal mudou, não é como mais na minha época. Eu falei, eu vou tentar. Como é que eu faço isso? E na época era revista, não tinha, era ficha, não tinha internet, imagina, não tinha nada disso. Aí eu pegava a ficha, ligava, aí falei com a moça, atendente, ela falou assim, não, você tem que mandar o formulário para você preencher. Você está na área da dança? Eu falei, tô, imagina, interior de São Paulo, não sabia nada. Menti, né? Falei, não, tô anos na dança, imagina. Já fiz musical, imagina, nunca tinha feito nada. Aí ela falou, enfim, mandou a inscrição, eu preenchi, aí teve a audição para vir para cá. Vim para cá, para São Paulo, não sabia nada. A questão era entrar. Aí tinha uma amiga minha que me acolheu demais, que me deu teto, que me deu comida, me deu todos os valores de todas as pessoas que eu sou hoje. Na época, eu morei com ela. Isso me emociona demais, porque eu não tinha o que comer, eu não tinha o que vestir, e ela cedeu. Ela acreditou na pessoa que eu ia chegar, no artista que eu sou. Eu agradeço muito ao registro. Ela fez muita parte. Uma construção sem comentário. Porque minha mãe é humilde. Lá no interior, minha mãe vendia coxinha, gente. É foda.
né, uma mãe, uma senhora que não teve estudo, mas ela tinha a maior riqueza da vida, que era o espelho, era a força que ela tinha de dar aula, dos cursos que ela fez, que era tão simples no interior. Mas eu falava, gente, minha mãe é incrível. Minha mãe ensina a arte para as pessoas. Eu quero aprender a arte. Eu quero viver da arte. Aí eu morei com ela, me desencadeei dentro do municipal, consegui entrar. Só depois de algum tempo, mais ou menos uns 3, 4 anos, eu entrei como menino. Era feminina, mas pela condição de aula, que ainda é muito rígida. Aí eu fazia aula de menino e aula mista. Aí chegou a diretora e falou assim, não tem como você fazer aula de menino. Você não é menino. Não tem como fazer. Aí eu passei aula mista e aula de menino. Até que veio a notícia, numa reunião, que chamando se realmente eu era essa condição. Que eles me viam como a Márcia, não me via como Márcio, eu nunca me vi como Márcio. E falou, você vai se direcionar à arte, à bailarina? Eu falei, sim. Ela falou, então, a partir de hoje, ninguém dentro da instituição te chama como Márcia. É o maior carinho e respeito que eu tenho. Entendeu? Não pelas paredes do municipal, não pela coluna que ostenta, mas sim pela Hilária Lopes, que é uma maravilhosa diretora, maravilhosa amiga. A Maíra Lopes, que ela virou para mim uma das diretoras. Ela falou assim, num momento muito difícil da minha vida, porque eu perdi meu pai, por mais que ele não gostasse de mim, mas era um alicerce, né? Eu tinha uma irmã pequena na época. E ela falou assim, você é artista. Você é a nossa artista. E eu dancei na gala da Hilária Lopes de 40 anos, dancei na gala da Ana Botafogo, estudei Bolshoi, Teatro Bolshoi, estudei Balanchine, American Ballet. Então, hoje eu vejo assim... Tem muitas pessoas que criticam, que não ajudam a gente, mas tem muitas que ajudam. Então eu valorizo e penso nas pessoas que me ajudam. Essa é a minha força. As que não me ajudam, desculpa. Para mim você não é nada. Entrei lá, me formei como bailarina. Fiquei pouco tempo no balé da cidade, porque... não é só você se formar. Depois você tem que seguir alguma coisa, né? Ou fazer musical, se direcionar. Porque o teatro mesmo ele não tem uma formação como a ópera de balé. Né? Que você já sai bailarina e já vai para o grupo, a ópera de balé. Como o Balanchine, né? Você se forma na escola e já tá caminhada para lá. A gente não tem essa estrutura ainda. Graças a Deus que tem o balé da cidade. Mas ainda é uma política muito pequena, muito corrupta. Eles colocam quem eles querem lá dentro. Fiz muitas coisas. Muitos trabalhos de teatro. Estudei na Escola Macunaíma. Isso na época, muitos anos atrás. Não tinha trans. Não tinha. Eu fui a primeira também a chegar. Eles olhavam assim, falavam, né? Mas estudei. Acho que a gente tem que dar a cara. Eu ouvi muito não. Muito não. Já fui fazer teste para o Fantasma da Ópera, não me aceitaram. Para Cláudia Raia, não me aceitaram. Não quis, porque o coreógrafo não queria abraçar a causa. Então tem muito isso. Não é enorme, tipo assim, os musicais não colocam. É um coreógrafo, é um diretor, é alguém específico. Então, por isso a gente não pode parar. Porque sempre um fecha a porta, mas o outro abre a janela. Sempre trabalhei na arte da dança. Amo ser o que eu sou. O conteúdo que eu tenho, agradeço todas as pessoas que me ensinaram, que me desencadeou ser a pessoa. Eu vivi emoções na minha vida que, para mim, o palco é mágico. As coxias é mágica. A direção é fantástica. Falando rapidamente, semana passada eu fui assistir um especial de uma grande amiga, que, enfim, foi a minha primeira amiga trans que eu conheci em São Paulo, porque ela morava do lado do teatro, e eu passava pelas escadas ali, a Fedra.
E me emocionou demais as palavras dela. Porque olharam ela como artista. Ver a gente como artista, como a pessoa que a gente é só isso. Não tem que ver o transexual, não tem que ver a cor. A gente é negra, a gente é pobre, a gente é indígena. Nós somos humanos. E ela falar isso, eu falo, gente, é o que eu sou. É o que eu penso. E ela recebeu uma homenagem em vida. Isso é lindo. É lindo você ver. Porque não viram o travesti, não viram o trans, mas viram... Obrigada. Mas viram o que ela deixou, é o que ela faz pra gente. E tinha tanta gente linda, tanta gente, tanto artista importante ali. É isso que eu falo, eu me importo com quem gosta de mim. Eu me importo com quem acredita em mim. Quem não acredita, um beijo. Gente, a gente não posso estar também... meu pai nunca me viu dançar, já falecido. E aí, vou ficar me martirizando? Né? Não viu, paciência. Eu já tenho 37 anos. Isso já me machucou, mas também ele fez coisa que me emocionou demais. Quando eu peguei o registro do municipal, teve uma festa em Jales, que eu fui para lá. Parou em frente de casa a moto, ele parou, meu pai chama Lau. Apelido. Aí minha mãe falou assim, um monte de gente de casa, minhas amigas, aquela confusão toda. Minha mãe falou assim, seu pai chegou. Aí eu falei, eu não vou ver ele. Né, eu já era toda feminina, peito e tudo. Eu falei, não quero ver meu pai para ser humilhada. Não quero ver ele. Ela falou assim, vai lá ver ele. Aí eu fui até o portão. Aí ele sempre... Sabe aquele passarinho pretinho, Tisa, dizia? Meu de família sempre foi Tisa, porque eu era neguinha, era terrível. Verdade, gente. Era demônio na escola. Onde fosse, era um demônio. Aí chamava Tisa. Aí ele falou, Tisa, você tá bem? Eu falei, tô bem, pai, tô. Aí me veio uma coisa, uma emoção. Eu falei, pai, posso te mostrar uma coisa? Ele falou, pode. Eu entrei, peguei minha carteira de trabalho. Eu voltei lá fora, na moto. Eu falei, pai, olha isso aqui. Abri a carteira. Ele não falou nada. Só o sentimento da lágrima dele escorrer no rosto. Foi tudo. Ele olhou e falei, pai, é isso que eu fui fazer em São Paulo? Eu sou artista. Eu não sou prostituta. Eu não estou no meio das drogas. Eu sou alguém para te dar exemplo, como eu dou para minha mãe, como você me dá exemplo. Ele chorou, me abraçou e não falou nada. Foi a maior emoção e a maior atitude que ele pôde me dar. Meu pai. Entendeu? Então, valores que eu carrego comigo, emoções que eu carrego comigo, que não me faz entristecer. Ele não me viu dançar, mas se ele tivesse morrido antes, eu acho que eu ia ficar em débito. Mas ele viu a minha luta aqui. Que eu morava com essa amiga minha. Eu saía do municipal, na época tinha um curso, o Cubalé, que era no Shopping Eldorado. Ou eu pegava o ônibus, ou eu comprava o lanche. Eu saía, era 4h15 da tarde, a aula lá era 5, em 40 minutos. Eu tinha que sair do Engabaú e descer no Shopping Eldorado. E eu ia feliz. Eu ia tão feliz. Porque eu tinha ter aula com Alice Alonso. Uma bailarina incrível de Cuba. Sabe? Aquilo, assim, isso sempre foi importante para mim. Era aproveitar, era ter conhecimento, absorver. E tinha amigas também que não tinham dinheiro, e a gente ia junto, ia pulando. Aí um dia a gente pegava um ônibus, voltava a pé. Quantas vezes eu fui no banheiro comer pão com tomate? Porque eu não tinha. Era o lanche que eu podia levar. Mas eu estava ali, fazendo aula com todo mundo. Entendeu? E eu tive grandes professores, grandes amigos, que abraçou a causa, que me colocou no palco, falou, não, você vai, você está presente. E isso me levou em 2002, 2003, 2004, ser eleita a melhor bailarina do estado de São Paulo pela Cultura e Delegacia de Ensino. Eu falo, gente, então eu estou no caminho. Eu não vou deixar um não. Eu vou olhar isso
como um sim. Então, eu sempre caminhei para a arte. A arte é fantástica. A arte a maior expressão, como eu falei. Eu já vivi muita emoção. Muita demais. Eu tenho amigos que eu não tenho como pagar. Entendeu? Hoje, de estar presente aqui, amigo meu de infância, como veio o Valério Araújo, que me proporciona um maior respeito, um maior carinho, como ele me apresenta para as pessoas. Dizendo, é a Márcia, ela é bailarina, ela é artista, é minha amiga. Então, a única preocupação que eu tinha na minha vida era que as pessoas não me olhassem como mais uma, mas sim como a pessoa que eu sou, o artista que eu sou. Aí hoje eu deito na minha cama e falo, meu Deus, obrigada. Obrigada por eu ter esses amigos, obrigada por eu viver essa emoção. O palco é mágico. Esses dias eu acabei de chegar de um cruzeiro incrível. E ele podia ter escolhido infinitas modelos. Tinha muitas famosas. E ele falou, você vai desfilar para mim. É muito mais além. É muito mais além da amizade. Gente, eu juro, a maior preocupação que eu tinha na minha vida era só o carinho e o respeito que as pessoas olhassem pela pessoa que eu sou. E hoje eu vejo que o rol de amigos que eu tenho me valoriza demais. Eu não tenho como pagar, nunca, esse carinho. Ao Ceudo, a tantos meus amigos aqui presentes, a Ilara, né, que me deu todo o alicerce, todo o ensinamento, como eu sei hoje na área da dança. Algumas se foram, como a Maíra. Ela faz muita falta. Tenho certeza que hoje, mesmo velhinha, ela ia estar sentada aqui. Certeza. Me emociona demais, gente. Hoje eu passei o dia pensando muito. Muito mesmo. Não escrevi nada. Eu apenas estou emocionada mesmo. Eu quis falar o que eu sou. Meus amigos sabem que eu sou assim, eu sou emotiva, eu choro mesmo. Eu queria ser o mais transparente em dizer para as trans presentes, acredita, eu ouvi muito não. Eu tenho 37, eu já morei de favor, eu já passei fome, eu já passei frio, eu já fui despejada também, entendeu? Mas eu não deixei cair. Eu falei, eu vou chegar, entendeu? Algum lugar. Para mim foi na área da dança. Que é o que eu sei fazer, é o que eu sei interpretar. O palco é minha vida. Hoje isso aqui é fantástico. É minha casa. Entendeu? A afinação de uma luz, um sonoplasta. Então, cada um tem um dom. Cada um tem uma arte dentro de si. Então, não deixe ninguém acabar com isso. Não deixe. Porque a gente é forte demais para receber um não e abaixar a cabeça. Obrigado. Por esse belo e emocionante discurso da Márcia, eu chamaria o professor Dr. Marcelo Galegos para as palavras. Boa noite a todos. Num palco, eu me sinto à vontade de falar. Pela primeira vez, eu estou num palco do MUBI e estou realmente emocionado, não só pelas pessoas que me cercam, mas por estar nesse palco específico. E não espere o depoimento, as palavras de um técnico, de um advogado, que o advogado, travestido de advogado, fica dentro do meu escritório. Aqui fora, eu sou o cidadão que, como ser humano, passível de erro, passível de falar uma bobagem ou outra, eu só peço a Deus para não falar
nenhum discurso igual da nossa presidenta, porque às vezes ela fala vai falar da mandioca e Deus me livre se acontece algo parecido. Mas o tema aqui desenvolvido não é o direito médico, que que é muito familiar, mas falar da arte. E o que um advogado está falando de arte? Não sei, mas eu estou falando aqui como cidadão, como ser humano. Através da arte, a minha amiga Márcia conseguiu um pé de igualdade, e precisou ela me contar da história dela para eu desconfiar, que eu poderia imaginar que ela estivesse mentindo, que ela passou por tudo isso. Porque, para mim, ela sempre foi mulher. E é assim que a gente tem que lidar. A gente tem que esquecer, e é um direito ao esquecimento. Ela não nega o passado dela. Mas é assim que a gente tem que observar. É ela. E essa... por que eu falei isso? Não é a Dilma falando aqui nesse momento. Mas é uma barreira que todo ser humano, todo cidadão ainda enfrenta. E é um direito da pessoa de ser tratado conforme o gênero que ela se descobriu. Conforme o gênero que ela entende que ela é. Por que tratar de o travesti, o transexual, se é atransexual? Fala assim, Marcelo, você está falando de gênero? O assunto é muito mais amplo, mas começa por aí, pela forma de tratamento. Se eu estou vendo uma mulher, por que eu vou tratar ela por ele, se é ela? Então, através da arte, você conseguiu se sentir igual, conseguir a igualdade, conseguir ser reconhecida e conseguiu o status de artista como de fato é. Através da arte também, eu consegui, dentro da OAB, por exemplo, falar sobre igualdade racial, falar sobre não violência doméstica, porque enquanto... advogado conveniado da Defensoria Pública, quando existiu o convênio com a Delegacia da Mulher, nós, através da arte, conversamos muitas vezes com os agressores, muitas vezes com as mulheres vítimas de violência, até em pastoral do menor, a gente teve que levar a arte, seja ela do teatro, música, dança e expressão artística através de ilustrações, como a gente criou esse livro de colorir dentro da OAB. Por quê? Nessa época, nós tínhamos a necessidade de falar das várias formas de família. Mas você vem me dizer, por que nós temos que falar sobre as várias formas de família, se o CNJ, se o STF já havia proclamado decisões garantindo o casamento, mas... porque nós estamos enfrentando no Congresso Nacional hoje, esquece a questão do impeachment. O impeachment é um fator prejudicial, porque o Congresso está parado. Não estou falando que eu sou a favor ou contra o impeachment, porque a minha posição política está muito bem definida nas redes sociais. Mas o Congresso não anda, e hoje, paz, meus senhores, a única entidade de classe com prerrogativa constitucional para discutir a Constituição ou a inconstitucionalidade é a Ordem dos Advogados do Brasil. E nós temos projetos muito avançados, querendo permitir o direito a qualquer entidade religiosa cristã, né? Não está, isso não está escrito, mas está implicitamente no projeto, onde também seria possível a qualquer congregação ou qualquer entidade religiosa cristã a ingressar no Supremo Tribunal Federal
para discutir, inclusive, que existe um segundo projeto, discutir, inclusive, ou no âmbito parlamentar ou no âmbito do judiciário, decisões do STF ou querer impor ou rever qualquer decisão do STF no sentido de tirar e acabar com os direitos da população LGBTI. Isso eu estou falando para vocês, e depois vou entrar num tema super gostoso, eu estou falando para vocês, porque seja para um lado ou para o outro, tudo o que está acontecendo hoje na mídia, tudo o que está acontecendo hoje no Congresso tem que acabar. Por favor, obedecido a ampla defesa, o contraditório, obedecido a ordem legal, a ordem constitucional, porque todos somos iguais perante a lei. E eu falo muito mais, e olha, eu fui agredido por conta dessa minha fala, e eu não tenho medo de falar, e repito quantas vezes eu precisar, e enquanto a minha cabeça permitir. Contra o amor não há lei. Não há lei e não haverá lei, porque se existir uma lei, ela é inconstitucional de nascimento. É como se não houvesse a lei. Nós levamos uma lavada, acabaram com a nossa raça, de norte a sul desse país, com a questão da discussão de gênero nas escolas. Pois bem, pode te impedir, mas enquanto houver uma professora, verdadeiramente professora, ou professor, haverá discussão de gênero, sim, porque a discussão de gênero, meus amigos e minhas amigas, é essencial não só para garantir o direito das transexuais, das travestis. Não é isso. Nós vamos discutir gênero na questão da igualdade, na igualdade de condições. É conseguir olhar para a Márcia, não falar, a transexual Márcia, é a Márcia. Eu tenho que descaracterizar esse corpo material dela e ver o espírito, ver a cidadã que existe. Ela não é a transexual Márcia, ela é Márcia. Enquanto a gente criar uma caixinha, a gente precisa criar essa caixinha por conta de diversas normativas. Mas enquanto a gente criar uma caixinha e querer enfiar cada bolinha em uma caixinha, sempre vai ficar uma bolinha de fora. Porque não dá para criar uma denominação para todas as pessoas. Não dá para querer enquadrar todas as pessoas no LGBTI. Daí vai haver aquela briga do... não, é LGBTTT. Vai ser eternamente assim. Eu te vejo, Márcia, como a cidadã Márcia, e ponto final. A bailarina Márcia. A funcionária de um grande laboratório, Márcia, e ponto final. E só uma pessoa criativa e esclarecida e criativa do ponto de vista como estilista, olha, está tudo rimando, como Valéria Araújo, para entender a essência, só ele, a Thaís Guzmão, que é a primeira empresa amiga da diversidade, proclamada pela Ordem dos Advogados do Brasil. O Valério já está pré-selecionado. Depois eu vou conversar com ele para ele receber o reconhecimento de cidadão amigo da diversidade. E eu faço questão disso, Valério. Eu nunca ouvi comentário dizendo que você lesou ou que você cometeu qualquer espécie de preconceito. Todos os seus amigos, até seus inimigos, falam a mesma coisa. Que Valéria Araújo é uma pessoa que trata a igualdade com igualdade. Por quê? Porque Valéria Araújo não consegue enxergar a diferença. E é assim. Eu acabo trabalhando muito mais perto dos estilistas, não porque
por ser chamado de fashion lawyer, mas porque não existe pessoa mais... primeiro, a mulher. Né? A mulher é uma pessoa que, por natureza, é desconstituída de preconceito. Quando a gente vê uma mulher preconceituosa, alguma coisa tem. Ou é recalque, ou algum problema de ordem psicológica, de repente psiquiátrica. Mas mulher é livre, graças a Deus, de preconceito. E eu tive 2 mulheres na minha vida que uma aprendeu a não ter preconceito e a outra nasceu sem preconceito. O vô dela falou: não, você não pode, e ninguém pode. O prefeito não permitia, os vereadores não permitiam, o juiz da cidade não permitia, o delegado não permitia o contato do negro com um branco. Minha avó morria de curiosidade e assistia por trás da igreja aquelas rodas de samba maravilhosas, aquelas cantorias e até os ritos africanos. Tá certo falar dessa forma? Afrodescendentes. Todos aqueles ritos que eu não sei nominar, por não conhecer totalmente, e ela tinha maior curiosidade e assistia escondida atrás da igreja. E a arte, como a dança, como o estilismo, os estilistas... a Carla Wolff, que produziu esse navio de moda, que é a 7ª edição, ela, desde o início, eu prefiro perder um patrocinador do que tirar uma trans ou uma travesti da passarela. E assim ela sempre cumpriu. Coragem, como o Jocler, de incentivar as meninas trans, as travestis, a pisar na passarela. Coragem, como o Valério Araújo, Thaís Guzmão e muitos outros que acreditaram no trabalho e na mão de obra travesti, transexual. Poxa, 3 marcas de lingerie se recusaram a desfilar uma transexual. Ah, não, se ela só operada. Thaís Guzmão acreditou e desfilou. E é possível. Eu não vejo como. É assim como consegue. Né? Assim, ficou de bom gosto, ficou maravilhoso. Assim, eu falo que como consegue diante da fisionomia do órgão masculino. Mas para tudo tem jeito, inclusive nas costuras, no acabamento, sempre existe jeito. E fico muito feliz por existir uma forma de você acreditar naquele ser humano, de você abrir portas para aquele ser humano. E não é à toa, para não fugir do tema, que eu levo a arte. Nós fizemos a exposição das drags no futebol, na época da Copa, dentro da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, às vezes, é um pouco criticada diante do ponto de vista conservador, mas melhorou muito. São Paulo está na frente, Rio Grande do Sul. Nós temos estados do Nordeste que fizeram questão de criar a comissão da diversidade sexual, e eu fiz incluir a diversidade sexual e de gênero, para que todos se sentissem acomodados nessa comissão. E acolhidos, melhor dizendo, nessa comissão. Então, nós criamos a Empresa Amiga da Diversidade, nós criamos as exposições, e nós temos uma no forno, discutindo as várias formas da diversidade sexual de gênero. E por isso, minha gente, eu falo, conte sempre com a Ordem dos Advogados do Brasil, conte sempre com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, conte sempre com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e com a de Educação, com a Ordem dos Advogados e Defensoria Pública. Todos nós estamos de mãos dadas,
indiferente, eu afirmo para vocês, indiferente da condição política. Porque é um direito inalienável. Eu não posso abrir mão desse direito. Nós temos que proteger. Só unindo forças que a gente vai conseguir. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Nós temos na nossa comissão, por exemplo, médicos, artistas, psicólogos e professoras. Nós temos tudo isso e nós temos que dar as mãos, assistência social. Porque o meu sonho, na verdade, Márcia, o meu sonho é ter uma magistrada transexual, travesti. Ter, passado pelo obstáculo do concurso público e todos aqueles preconceitos pré-existentes, né? Eu não quero ver uma desembargadora transexual que entrou pelo quinto. Embora seja justo, seja constitucional, eu quero ver uma desembargadora promovida ao cargo de desembargadora, uma juíza promovida, e é isso que a ordem trabalha, e a gente vai conseguir. E é em sua homenagem, Márcia, que eu dedico o meu trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil. Por que que eu falei que uma pessoa aprendeu e outra nasceu sem preconceito? Minha avó falava assim, ela se referia aos meus namorados como o meu braço direito. Ela tinha um pouquinho de preconceito com a minha prima lésbica, né? Então ela chamava de par de vaso. Paciência, uma pessoa de 96 anos é muita informação na época. Mas a minha mãe teve que aprender a não ter preconceito da forma mais dura, perdendo um filho homossexual para homofobia. E eu dediquei a minha carteira da ordem e vou honrar até o último dia da minha vivência, porque não vou me aposentar. Até o último dia da minha vida, enquanto estiver consciente, eu dedico ao Jorge, meu irmão, dedico a todas transexuais e travestis que eu tive a alegria e nunca tive a improcedência de conseguir o título de cidadania. Não o título de eleitor, o título de cidadania, que é o reconhecimento como a Márcia. E vai permanecer a Márcia, com o direito ao esquecimento de um dia. Por que eu falo direito de esquecimento? Não se esquecer do teu passado, que o passado lhe pertence. Mas o direito de não ter averbação em qualquer documento público. A tua certidão de nascimento é pública, né? Mas é lógico que o oficial, o cartorário, tem que certificar que ele fez uma correção. Correção, não averbação. E ninguém tem o direito de te questionar. Mas era a Márcia ou Márcio. Mas se eu casar com você e alegar vício de consentimento ou qualquer espécie de vício para pedir anulação, que peça o divórcio. Qualquer juiz deveria julgar extinto o processo por anulação. E se chegar esse recurso no tribunal, é negar seguimento por inconstitucionalidade, porque você, Márcia, tem direito ao esquecimento e não tem que ter nada averbado, absolutamente nada. O teu passado lhe pertence. Porque, mas ela não pode procriar. Quem disse que isso hoje é um requisito do casamento? Quem disse que hoje isso é essencial à validade do casamento? Nunca foi e nunca será. Então, Márcia, você será eternamente, pela Ordem dos Advogados ou pelo seu RG, você sempre será considerada como cidadã brasileira. E se você, a não ser por escolha própria, porque até outro dia, conversando com o teu irmão, que ele entregou um selo comigo no Boticário, eu falo assim, eu não quero
da vexame. Eu tenho pavor de vexame. Eu acho que até estou passando mas enfim. Eu falei assim, como que eu te chamo? E ele falou, e até foi bastante humilde, tanto faz. Pode me chamar a Tami ou Tami. Mas, lógico que eu me policiei, porque a gente vem, que nem falar, de repente falar assim, agora eu vou ter que falar o Gretchen, né? É difícil, seria difícil. A visão feminina dela, aliás, eu amo a tua mãe. E daí ele falou, tanto faz. Daí eu falei assim, Tami, tanto faz não. Tanto faz não. Então, ele, né? Porque no mesmo dia saiu uma nota, como chamar Tami? Daí falou, devia estar escrito na nota, tanto faz, alguma coisa assim. Não é tanto faz, não. Se seu irmão se enxerga como do gênero masculino, ele vai ser chamado por ele, cidadão. Entendeu? Então, não tanto faz, não. Porque a visão do artista é diferente. Para mim, não tem gênero, o artista. Mas o cidadão tem. E vai ser eternamente chamado de ele. O Tami. E o que depender da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos garantir isso a ele e a você, Márcia, ela. Muito obrigado. Desculpa se eu fugi um pouco do assunto. O tema hoje era... Oi? Sim. O tema hoje era arte. Pois bem, vocês ainda vão ver muita coisa. E Valéria Araújo vai desfilar na Ordem dos Advogados. A gente vai abalar a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Em setembro, anota aí, Valério, vá preparando a sua coleção com muito abacaxi, muito brilho, que o brilho é em minha homenagem, porque eu adoro brilho. Se pudesse, eu colocaria dourado da cabeça aos pés. Mas, às vezes, como advogado, a minha condição não me permite. Mas você vai fazer em minha homenagem e vai botar a Márcia para desfilar o melhor modelo. Muito obrigado e boa noite. Obrigado também. Márcia, só Márcia, gostaria de falar? Quero agradecer as suas palavras. Isso não só a mim, acho que como todas as outras travestis e trans, é o que eu falei, a gente tem que valorizar e respeitar quem gosta da gente, quem abraça a causa da gente. Quem não gosta, não tem nem que ser mencionado. A transexual ou transexual vão buscar e tem todo o direito. E a medicina, ela tem algumas características muito específicas, que qualquer intervenção tem uma justificativa médica para isso. O diagnóstico é fundamental. Gravidez, por exemplo, que o pessoal do ativismo sempre me critica e fala, gravidez não é diagnóstico e médico atua. Gravidez não é diagnóstico, mas o parto é. Gravidez gemelar de gêmeos também é diagnóstico. E ninguém fala que parto é doença. Então, para mim, ter um diagnóstico de trans dá uma legitimidade para a população transexual que eu acho que é única. E aí depende da maneira como vai ser visto. Eu trabalho com a população transexual há 20 anos, praticamente. Comecei porque trabalhava com sexualidade humana e as primeiras transexuais buscavam um instituto de psiquiatria para ver o que era possível fazer numa época em que não tinha grandes possibilidades, nem de hormonioterapia, nem de cirurgia. Em 97 em diante, surgiu a possibilidade de, aqui em São Paulo, criar um serviço para a população trans, para a população adulta. E eu comprei essa ideia, mas a minha formação na faculdade, quando eu ouvi falar de transexuais, foi em medicina legal, e era uma visão de que assim, é uma população marginal, é uma população que tende à prostituição e que a gente precisa olhar com uma contingência de cuidado, mas não tem o que possa ser feito. Montei um ambulatório, montei uma forma de trabalhar com a população transexual, homens e mulheres trans, com todas as diversidades de gênero que acompanham a população transexual, e saiu meu doutorado a partir daí, e a partir daí todas as questões envolvendo a minha participação em palestras, nisso tudo.
Não acho que a transexualidade é uma patologia e também não acho que o diagnóstico patologize ninguém. Eu acho que garante direitos e possibilidades de acesso a um processo que no nosso país, apesar de ter por Constituição, o SUS, que é o Serviço Único de Saúde, que é no papel um dos mais modernos do mundo e um dos mais amplos em termos de acesso à população, na prática a gente tem muitas dificuldades. Em 2010, eu monto o meu ambulatório dentro do Instituto de Psiquiatria, por outras questões, saí do serviço onde eu trabalhava e montei o meu ambulatório para trabalhar com a população adulta. E eu tinha um grande sonho, né, sem ser o Obama, mas eu tinha sonhos e continuo tendo sonhos, e o meu grande sonho era poder trabalhar com crianças e adolescentes. Porque, como a Márcia falou, a transexualidade não está restrita ao universo adulto. Não é depois dos 18 anos que tem um clique cerebral e você se torna uma mulher ou se torna um homem. É um processo que começa desde a infância. Eu vejo a transexualidade, diferente da teoria queer, das teorias de gênero, não como uma questão sociocultural. Eu acho que a sociedade e a cultura vão lidar com a transexualidade, com os fenômenos trans, segundo os critérios daquele momento histórico e daquela crença cultural e social daquele momento. Mas eu entendo a transexualidade, e aí é minha formação biomédica, minha formação médica, como um desenvolvimento cerebral, uma questão muito específica do desenvolvimento cerebral e que traz essa característica. Sempre acreditei nisso, e quando a primeira criança chegou no ambulatório, com 4 anos de idade, se dizendo uma menina, eu olhei e falei, não dá para imaginar que isso seja cultural, social. É dela, ela é uma menina. Era um menino de 4 anos que funcionava como menina, hoje tem 9 anos de idade, é uma menina reconhecida no Brasil inteiro, porque um juiz de um estado da federação autorizou a mudança de sexo e gênero para ela. Ela está aí, ela não é famosa por quem ela é, mas pelo caminho, pela trilha que ela abriu para outras crianças, para outros adolescentes. Vive como menina, é uma menina, e no ambulatório nenhum de nós tem dúvida disso. A gente já foi criticado por movimentos religiosos, por outros profissionais, acadêmicos, em relação da maneira como a gente lida com ela e acredita, mas assim, eu não forço, eu não digo que ela é uma menina. Por si mesma, ela se revela uma menina. Todo transexual adulto relata que na infância apresentou dificuldades. Dificuldades de ser quem é. E é uma coisa que no ambulatório, na medida que as crianças começaram a procurar, desculpe, fiz um erro técnico, as crianças não procuram. Quem procuram são os pais dessas crianças que têm uma dificuldade de lidar com essas crianças. Na verdade, a gente já viu de tudo, né? Meninos trans, meninas trans, que a gente acompanha. Já vimos casal de pais extremamente mesmo, modernos, que o filho, é um menino, se comporta como um menino, não tem dúvidas que é um menino, mas eles acham legal tratá-lo no feminino, dar uma boneca, dar vestido. E quando eu fiz a triagem, olhei e falei assim, mas por que vocês trouxeram esse menino aqui que não tem nenhum problema em ser menino? Não, a gente acha legal que ele possa ser uma menina. Aí eu olhei para eles e falei assim, bom, vocês vão me desculpar, mas a criança está ok, está tudo tranquilo. Quem precisa de um acompanhamento é vocês, porque vocês estão querendo forçar essa criança numa coisa que não lhe pertence. E esse é um dos princípios de quem trabalha no ambulatório, que apesar de ser um serviço público, a gente funciona por voluntariado. Só tem eu e a nossa assistente social, querida Liliane, que a gente briga muito, né, por conta das questões de formação, mas só nós dois somos contratados pelo Estado. O ambulatório funciona por voluntariado. E uma das grandes coisas que a gente lida ali é que a gente não diagnostica gênero. A gente quer conhecer as pessoas.
Então, se o Marcelo chegar para mim no ambulatório e dizer que é uma mulher e quer ser chamada de Manuela, vai ser chamada de Manuela, vai ser tratada como mulher, mas eu vou querer entender por que esta mulher usa terno, costume, no caso, barba, e não tem nada de feminino em si. Ou se tiver alguma coisa feminina, é no comportamento, não na questão do gênero. Não é uma mulher no sentido de se mostrar socialmente. E aí nós vamos entender que não está no formato da apresentação, está em quem ela é. E aí vou tratá-la do jeito como ela quer ser tratada. Eu não tenho que ter nenhuma visão estética, se é uma mulher bonita, se é um homem bonito, se apresenta adequadamente como homem ou mulher. É quem aquela pessoa é, como ela quer ser reconhecida. E acho que todo mundo que trabalha no ambulatório compartilha dessa mesma visão. Hoje a gente tem muitas crianças triadas, mais de 45 crianças triadas, temos quase 30 em acompanhamento, mais de 80 e poucos adolescentes triados, cerca de 60 em acompanhamento. A gente fechou a triagem para adultos porque são poucas cirurgias no estado de São Paulo, são 24 novas cirurgias por ano, que não dá conta da população adulta. Tá? A gente faz hormonioterapia de adolescentes, faz bloqueio em idade puberal, quando começa a puberdade, para que não aconteça de ter o desenvolvimento sexual secundário e aquela criança, aquele púbere, possa desenvolver no gênero que se acredita, que se reconhece. A gente faz várias pesquisas, vários estudos, e a gente não está brincando com essa população. Eu não sou defensor de uma proposta que, assim, só porque a criança fala, ou o púbere fala, vamos fazer isto desta maneira. É um acompanhamento lento. Com criança a gente não brinca, a gente não faz hormonioterapia, a gente não faz nenhuma transição cirúrgica. A gente acompanha essa criança para ver quem ela é na realidade. Se isso é intenso, se isso se fundamenta, se isso se constitui numa coisa perene, que vá acompanhar aquela criança ao longo do seu desenvolvimento. Eu tinha o sonho de só trabalhar com crianças e adolescentes. Eu falava isso para o pessoal do ambulatório, todo mundo caía matando em cima, que eu sou um chato, que eu sou rígido, como me chamam, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas, no final do ano passado, todo mundo concordou que a gente tinha que fechar para os adultos. A gente tem quase 40 pacientes esperando a cirurgia. Eu acho um absurdo isso. Tem um movimento dos pacientes de escrever um documento para a OAB, para a Secretaria da Saúde. Eles estão se movimentando nisso, exigindo mais cirurgias, é muito pouco. A gente tem falta de hormônio. E eu não me sinto, como médico, uma pessoa coerente de abrir a porta, usar essa população para pesquisa e não dar nada em troca para ela. Ou seja, fecha-se a triagem, quando tiver um número de cirurgias suficiente, a gente vai reabrir. A gente só está trabalhando com crianças e adolescentes. Há um mês eu virei e falei assim, tenho outro sonho. Meu sonho é só trabalhar com crianças. Aí todo mundo falou, lá vem ele com os pesadelos que ele tem e que a gente tem que engolir. Eu falei, pode ser pesadelo, pode ser o que vocês quiserem, mas eu tenho esse sonho, só quero trabalhar com crianças. Por quê? Porque o trabalho com as crianças é preventivo para uma série de questões que podem acometer essa população. Quando a Márcia dá o depoimento dela emocionante sobre a relação dela com a família, é uma das formas de se prevenir. Quando você trabalha com um pai e com uma mãe que tem uma criança trans, e você tira a culpa desses pais, você diz para eles que não é por causa deles que aquela criança é quem ela é, aquele menino ou aquela menina, de primeiro respeito e depois aceitação, você facilita a vida desta pessoa. Esse é um sonho que eu sempre tive, acho que é por isso que eu escolhi medicina, é facilitar a vida das pessoas, a vida como cidadãos, a vida como um ser humano. Não me interessa o epiteto que segue aquela pessoa, o adjetivo ou a caracterização.
É uma pessoa, é um ser humano. Vamos lidar com esse ser humano. Tem ser humano legal, bonito, feio, chato, honesto, desonesto. Legal. Assim como tem trans. Chato, louco, saudável. Tem de todos os tipos, de todas as formas, de todos os tamanhos. É mais uma característica. E esse final de semana, eu fiquei pensando muito o que eu vinha falar aqui, além de tudo que eu já falei, né? E aí eu volto a ter outro sonho, que é assim, em algum dia, não precisar nem trabalhar com as crianças. Que a população possa procurar os serviços de saúde sem ter um ambulatório específico para trabalhar com esse tema. Que se a criança tem uma questão de gênero, ela possa ser acolhida na escola, num posto de saúde, num centro de saúde, qualquer lugar, e que isso vai ser acompanhado. E em sendo acompanhado por uma equipe que já tenha tido na faculdade, que saiba sobre o tema, que tenha uma formação generalista, mas que possa trabalhar com isso, não faça nenhum desserviço para essa população. E que impeça o sofrimento dessa população na fase adulta. E que a gente possa falar com as famílias que pai e mãe em maternidade, fazer um parênteses assim, pai e mãe em maternidade, eu nunca vi um pai e uma mãe na maternidade, na porta do quarto, quando nasce o filho ou a filha, falar assim, puxa, eu queria que meu filho fosse trans ou homossexual. Isso não existe, certo? Ou é menino ou é menina, e o menino vai torcer pelo time de futebol do pai, que vai estar lá a camiseta, ou a menina vai usar cor-de-rosa, aquelas coisas todas de menina que as meninas usam ou não deveriam usar. Quando o pai e uma mãe entram em contato com a realidade, que talvez o filho seja filha ou a filha seja um filho, não é simples e não é fácil. Já vi situações muito dramáticas de pais sofrendo por isso. Às vezes por ignorância, que pode levar ao preconceito. Às vezes por uma questão de luto, porque eles consideram que aquele filho ou aquela filha morreu, faleceu. Eu não acho que nenhum transexual, criança, adolescente ou adulto, tenha matado aquela pessoa, aquele outro ser que teve um nome, que teve fralda trocada, que teve carinho, que teve mamadeira. Isso não se perde. Isso constitui a pessoa que o indivíduo vai ser, que vai se constituir. E acho que lá no ambulatório, e gostaria que outros lugares pudessem lidar com esta população dessa maneira. Acredito, e aí eu tenho um outro sonho, eu sou muito sonolento, que as pessoas podem trabalhar, independente da profissão, como se fossem artistas, lidando com a matéria-prima que elas têm pela frente. Fiz uma viagem esse final de semana para o Rio de Janeiro, que eu queria conhecer o Museu do Amanhã, e no voo de ida, estou lendo lá a revista, não tinha nada para fazer, aqueles lanchinhos frios, chato, voo de 50 minutos, 40, 50 minutos. Aí estou vendo a revista e eu vejo uma frase que estava numa propaganda de um filme que se chama O Começo da Vida. E a frase me marcou, eu falei, puxa, eu tenho que falar isso na palestra do MUBI, porque achei uma frase fantástica, que se mudarmos o início da história, a gente muda a história toda. Então, o trabalho com crianças, para mim, tem essa finalidade, mudar a história que vai seguir. E aí estou lá no Museu do Amanhã, me divertindo, um museu super democrático, fantástico, lindo, recomendo conhecer, como todos os museus que a gente ainda batalha por manter aqui no Brasil. E aí estou vendo e tem uma frase do Jorge Luiz Borges, num painel no Museu do Amanhã, que talvez vocês conheçam, eu não conhecia, e que me tocou profundamente, que acho que é interessante também trazer para vocês hoje, e que acho que fundamenta um trabalho que eu vou chamar de artístico, não sou crítico, nem sou um artista, sou só um médico psiquiatra, já com certa idade, já me trato por senhor, apesar do Marcelo ter sido muito gentil quando a gente foi apresentado hoje, me deu bem menos do que a idade do que eu tenho. Mas eu quero ler essa frase do Jorge Luiz Borges para vocês. A uns 300 ou 400 metros da pirâmide me inclinei.
Peguei um punhado de areia, deixei-o cair silenciosamente um pouco mais adiante e disse em voz baixa: estou modificando o Saara. O ato era insignificante, mas as palavras, nada engenhosas, eram justas e pensei que fora necessária toda a minha vida para que eu pudesse pronunciá-las. Obrigado. Boa noite. Abrindo os debates. Não se incomodem, boa noite a todos. Eu não podia ir embora daqui sem me reportar a vocês. E a vocês da mesa, boa noite a todos. Agradecer a Viviane que me permitiu esse momento. Estou agora como funcionária do Centro de Referência em Defesa da Diversidade, que é um espaço que trabalha com a questão psicológica e social da exclusão social LGBT. É o primeiro espaço no âmbito da questão social e não é uma coisa maravilhosa, é limitado em todos os sentidos, mas é uma abordagem junto com a prefeitura, a gente não pode deixar de mencionar, né? Muito embora eu quero esquecer, especialmente a questão política, porque acho que não cabe no momento, mas eu não posso deixar de citar a prefeitura, porque a prefeitura, além de nos amparar financeiramente nesse serviço, também tem um outro espaço que chama Transcidadania, que está fazendo um trabalho de empoderamento muito bonito em direção à travesti e à transexual, porque nós não podemos fazer um encontro como esse de hoje sem abordar a fragilidade social da travesti brasileira. Nós temos aqui uma representante linda, empoderada, que é a Márcia, né? Qualificada na arte como bailarina. Eu sou uma travesti que faço questão de me apresentar como travesti, porque muitas pessoas me olham e me tratam por senhora e sequer imaginam que eu possa ser uma travesti ou uma transexual. E eu gosto de me apresentar como travesti porque essas questões são apenas discursos de períodos, né? Nos anos 80, a gente falava travesti porque transexualismo, não era transexualidade, era uma abordagem psiquiátrica dos consultórios, né? E hoje a palavra travesti ela está se marginalizando na segunda vez porque ela cede espaço para o termo transexualidade. Quando a gente fala, as meninas discutem hoje, eu sou transexual porque a travesti ela é marginal, delinquente, prostituta, e essa não é uma verdade. Eu sou uma travesti que sempre lutei muito com todas as dificuldades da pessoa excluída, né? Imagina eu, com 67 anos, que vivia a ditadura, imagina uma travesti, uma transexual nesse período. Mas não vem ao acaso no momento. Mas a gente não pode esquecer de abordar a questão social da travesti. E falar do Centro de Referência em Defesa da Diversidade, porque é o primeiro trabalho voltado para esse segmento da sociedade que está completamente invisível e penalizado na sociedade até hoje. O trabalho da Transcidadania, que é feito pela prefeitura, dá ao poder a essas garotas de se formar o ensino fundamental, porque dificilmente nós encontramos hoje uma travesti que tenha uma qualificação, sequer o ensino fundamental. Então, a gente começa do básico. Há uma dificuldade muito grande de inserir essas pessoas no mercado, e aí a gente diz que elas são prostitutas. Elas não são prostitutas. O sistema as tornaram prostitutas, né? É muito conveniente que elas sejam prostitutas. Elas sobrevivem da prostituição, né? Porque há... Obrigada. Elas sobrevivem da prostituição porque há a procura. E essa procura, quem é que faz essa procura? É o sistema, né? Talvez seja mais ou menos quando a gente aprisionou os negros e os transformaram em escravos, né?
nós vamos ficar por quanto tempo ainda? Nós estamos no 3º milênio, como escravas sexuais, sem direito a nada, né? Eu estava falando com a minha amiga agora da inserção da mulher, que a mulher brasileira ela começou a votar em 34, né? Então, hoje não pode mais deixar de falar de gênero, porque quando você leva para as escolas a questão do gênero, você terá amanhã homens que saberão o significado de mulher e de mulheres que saberão o significado de homem, né? Na questão da igualdade de gêneros, né? E a diversidade sexual, ela estará entre, porque imaginaram um país, um planeta, onde não houvesse a diversidade sexual. Nós temos um número de estupro, de agressão em direção à mulher muito grande. Imagina se todos esses homossexuais hoje fossem homens heterossexuais, né? Se todas essas travestis fossem homens, o que seria desses senhores que sentem falta e necessidade dos seus serviços? Porque existe o homossexual e existe o homem que a gente chama hoje vulgarmente de teen lovers, que são homens que precisam se casar para se apresentar, se esconder socialmente atrás de um casamento, quando a sua realização sexual, que poderia ser também sentimental, é voltada para uma mulher travesti. Porque uma mulher travesti não é um homem. Então, o homem que tem uma relação sexual comigo, ele não é homossexual. Ele não sente um desejo por um homem heterossexual, por um homem biologicamente que se apresenta como homem. Ele sente desejo pela mulher que eu sou. Então, talvez não haja nem necessidade. Quando nós aprendermos a discutir a sexualidade nossa, que existe entre os irracionais também, todas essas questões da diversidade também, não ao ponto que nós somos, afinal nós somos sapiens, né? Mas existe sim essa necessidade, existe sim esse devaneio sexual, que é o que faz com que o homem seja uma criatura de Deus tão especial. Lamentavelmente, ali na época, quando começa a surgir a Igreja Católica, ela traz essa repressão, ela traz esse ausência de liberdade do homem, esse temor a Deus, porque a nossa história ela é pontuada de histórias lindas de encontros homossexuais. Alexandre Grande, a gente ficaria aqui citando, né, intermináveis listas de grandes homens que viveram a sua homossexualidade com a liberdade. Os gregos, as mulheres, infelizmente, eram relegadas aos lares, né, e eles tinham ali os seus efebos, que os acompanhavam as guerras, essas coisas todas, e tudo era muito natural. A Igreja Católica que começou a trazer essa repressão, e aí nós estamos como estamos, né? Todo dia tem várias travestis mortas, vários homossexuais mortos. Então, toda vez que houver um encontro como o de hoje, e nós estamos aqui como em Paris, porque nós também temos nosso rive gauche, nosso rive droite, né? O outro lado da Paulista não é tão bonito como esse lado aqui. E hoje nós teríamos algumas meninas aqui, né, que são meninas que estão usando o trabalho da prefeitura numa experiência nova, que é um albergue, que lhes darão o direito de estar ali até durante o dia, que elas poderão ir estudar mais confortavelmente. Essas meninas, certamente, elas não se sentiriam confortáveis aqui no lado de cá da Paulista, que é o lado bonito, é o lado rico, é o lado do discurso bonito. Do outro lado, onde está o CRD, onde eu trabalho, onde a travesti, como eu sou, lutou desde a juventude por direitos. E lutar por direitos da travesti nos anos 70, 80, quando surgiu a AIDS, não era uma aventura para quem era fraco. Era uma aventura para mulheres como eu, muito fortes, porque a gente só conhecia obstáculos. Então, hoje eu tenho visibilidade e tenho a fala que eu quero agradecer a vocês. Antes a gente não era vista. A travesti, ela saía na rua à noite, e de preferência em lugares que não havia luz. Porque onde houvesse a luz, a polícia estaria para aprisioná-las, para dar 3 meses de vadiagem, cortar os cabelos e toda sorte de barbárie que vocês possam imaginar, a travesti tem na sua história. Hoje a Márcia traz uma história linda que faz a gente esquecer a história negra, que é a nossa história. É uma história
tenebrosa, sobretudo a travesti que viveu no período da ditadura. Porque nós conhecemos do período da ditadura a Rogéria, a Valéria, que eram cabeleireiros da Rede Globo, que se apresentavam como artistas. São homens que podem se dar ao luxo de devaneios além daquele normal que é propiciado pelas suas esposas. Há muita coisa a ser discutida ainda, e eu entrei, como vocês perceberam, eu entrei pelas portas do fundo. Eu adoro entrar pelas portas do fundo, né? Porque as pessoas precisam de entender o que é as portas do fundo. Eu pedi a fala, eu fiz questão de pedir a fala, porque eu sou ainda, na sociedade, uma pessoa invisível. Eu estou falando não enquanto Thaís de Azevedo, eu estou falando enquanto todo um segmento da sociedade que existe desde que a sociedade existe. Desde que o homem existe, a diversidade sexual existe. É claro que não com esse aparato que eu me apresento hoje. Isso é uma questão de evolução, isso é uma questão de tecnologia. É claro que uma transexual da época das cruzadas, ela não se apresentaria como eu me apresento hoje, mas interiormente sempre houve essa diversidade. A travesti, a transexual. Há uma mulher pensadora que é fabulosa, eu sempre fui muito apaixonada por ela, que é a Simone de Beauvoir, que ela, numa entrevista, ela fala, e isso ficou na história, né? Que ela diz que não se nasce mulher, faz-se mulher. Porque, na verdade, a gente precisa esquecer da questão da genitália, né? A questão da genitália é a última coisa que a gente mostra e depende muito do lugar. Agora, a nossa atitude, a nossa postura social, ela nos acompanha. E eu tenho certeza absoluta de que, ao sair daqui, nenhum de vocês terão coragem de dizer que eu não sou mulher. Eu espero. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso. Bom, está aberto ao público para as perguntas. Deixa eu ver se tem. Pronto, já tem lá. Oi. Pronto, já tem lá. Já está falando. Pois não. Pode. Quer que eu vá? Posso ficar sentado? Oi, Sadé. É a Cis. Bom, boa noite. Eu sou a Maria Cecília. Estou aqui, dá para ver? Meu Deus do céu. Tá bom? Estou na frente de alguém? Tá. Bom, eu sou a Maria Cecília. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a possibilidade de diálogo de dois setores da sociedade que eu acho que ainda é muito invisibilizado em vários aspectos, que é a questão da arte, que, enquanto profissão, enquanto reconhecimento, enquanto investimento, enquanto verba, enquanto acessibilidade, é muito invisibilizado, assim como a questão de gênero também. Conheço um pouco mais de questão de gênero, que é minha área de estudo e também de interesse pessoal e de atuação profissional. E eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, conforme eu vi todas as falas, achei muito legal que tinham várias vivências diferentes, vários discursos diferentes que acho que eles se completam. Mas quando eu fiquei pensando, que acho que foi o advogado, desculpa, não lembro seu nome, Marcelo, que falou, teve uma hora que você falou a frase, quando se fala de mão de obra travesti e transexual, enfim, acho que a gente tem que sempre pensar na estrutura da sociedade que a gente vive, que é uma estrutura que ela é transfóbica. A transfobia é um pouco diferente da homofobia, porque ela tem suas características próprias, que elas acontecem. É importante ressaltar que o Brasil não era, mas ele se tornou o país com maior índice de assassinato a pessoas trans. E tem uma peculiaridade que acontece aqui no Brasil, que é o fato de que são assassinatos extremamente cruéis, que denotam crimes de ódio, e que muitas vezes não entram no registro, porque entram com os nomes de registro, não respeitam nem a identidade de gênero, nem os nomes sociais das pessoas. São corpos que muitas vezes são desfigurados, são sumidos, então é uma contagem que muitas vezes é feita pela própria militância, pelas próprias colegas, pelas próprias pessoas que se conhecem, porque se você for ver nos registros oficiais, esses números não constam. E
Isso reflete, acho que em última instância, nessa agressividade que já passa para um âmbito físico, essa questão que é estrutural. Quando a gente pensa na questão das identidades de gênero, realmente começa com o que muita gente falou, do pronome, que muitas vezes, nesse ambiente em que a gente veio se propor para discutir isso, não foi respeitado na hora de ser falado. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que a gente tem que, quando se fala de educação, eu acho, sim, que é uma base muito importante. Então, novamente, a gente tem que pensar nos altos índices de evasão de pessoas trans das escolas, porque elas não conseguem aguentar estar ocupando aqueles lugares, porque existir naqueles lugares é resistir de uma forma muito, muito, muito bruta. E não é só no ambiente da escola, que às vezes tem até uma postura mais de acolhimento, mas é no ônibus indo, é dentro de casa, é no caminho, é na saída da escola. E tudo isso tem que ser pensado. Hoje em dia, a gente tem várias organizações, como o IBRAT, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. É uma pena que o Tami não pôde vir, mas que bom que o irmão dele veio representá-lo. Tem a ANTRA, Associação Nacional de Travestis, que estão fazendo muito trabalho junto com os parlamentares. Então, por exemplo, ajudaram a escrever o projeto de lei Gabriela Leite, para regulamentar a prostituição e tipificar a exploração sexual enquanto crime, que é um projeto do deputado Jean Willis, do PSOL. Enfim, então, o que eu senti, que eu gostaria de perguntar um pouco mais, é nesse sentido mais de políticas públicas. Como pensar pessoas que já são invisibilizadas, mas que têm muito a produzir? Eu trabalho num projeto que se chama Sexbox, a gente fez uma conferência agora no ano passado, eu sou uma das produtoras, e o que teve de performance, o que teve de apresentação, de gente que canta, de gente que faz artes nos mais diversos âmbitos, sabe? Faz artes no corpo, faz artes visuais, faz artes sonoras, eu não sei nem categorizar, são muitas artes. Mesma coisa de vários eventos que tem por aí, a gente sempre vê performances. E eu fico pensando em que momento essas pessoas que estão ali existindo vão poder ocupar esses lugares de artes que já são invisibilizados, mas assim, saindo desse nicho de suposta maior segurança dos ambientes micro-LGBT friendly. Então, eu pensei um pouco nessa questão de trazer um pouco para debate, se tiver como, mas as questões de políticas públicas, se tem alguns projetos de financiamento, tem realmente o Transrevolução também lá no Rio, o Prepara NEM, que acontece para botar pessoas travestis e transexuais em cursos, para cursinhos para vestibulares. Inclusive, a gente teve uma menina travesti que entrou com bolsa integral na Faculdade de Artes Cênicas, lá no Rio. Então, mas isso é uma organização de um próprio coletivo de lá, não vem de incentivo do governo, que nem é o Transcidadania aqui da prefeitura, que nem é o Transcidadania aqui em São Paulo. Enfim, eu queria pensar quais que são essas propostas que tem, quais são os possíveis andamentos, quais que não são, considerando o atual cenário político, enfim. Era isso um pouco que eu trouxe, que eu refleti de tudo isso. Obrigada. O doutor Marcelo vai responder. Pode. Eu vejo muitos militantes e muitas pessoas falando sobre homofobia ou transfobia ou essas coisas. E tem alguns argumentos que eu vejo usar que eu acho que usam um pouco errado. Eu acho que tem argumentos bons, mas que se usam errados. Eu não acho que vocês são invisibilizados. Invisível é algo que não se vê. Invisível é algo que passa despercebido. Invisível é algo que não te incomoda, que não te faz mal, que não te faz bem. Vocês não são invisibilizados, vocês são ignorados. É diferente. Enquanto vocês falam que são invisibilizados, vocês vão estar argumentando errado. E isso deixa uma base fraca. Às vezes, uma palavra faz diferença muito em um discurso. Até juridicamente, se vocês falam errado, vocês invalidam um processo. Então, assim, por uma questão de educação, parem de falar que são invisibilizados. Vocês são ignorados. É só um pedido que eu venho lutando muito com a Tami em relação a isso. Em relação a argumentos. Usem os argumentos certos que vocês vão chegar longe. Vamos lá. O seu nome é? Maria Cecília. O nome da minha bisavó. Vamos lá. Eu fatiei um pouco o seu discurso. Perdão se eu ficar alguma coisa omissa, mas eu fiz algumas anotações e depois a gente pode até continuar essa conversa se o tempo não permitir.
o Código Brasileiro de Ocupação do Ministério do Trabalho, quando ele foi publicado, ele foi publicado com um erro gravíssimo. Um acerto e um erro. Existe, de certa forma, uma regulamentação, não vou dizer que é perfeita, mas existe uma regulamentação do trabalho da prostituta. A prostituição em si é uma das mais nobres e não diminuo nem um centímetro da minha posição, porque eu considero como uma das mais nobres profissões, uma das mais antigas também, e concordo em muito com a nossa colega da prefeitura, Thaís. Mas saiu com um erro gravíssimo. Quando saiu, e saía todos os sinônimos, até engraçados da forma como foram colocados, colocou como sinônimo de prostituta ou prostituto a travesti e o transexual. Então, era assim, prostituição, quem vende o corpo, travesti, transexual, um monte de sinônimo que era um absurdo, que não significa que a pessoa é uma travesti, que necessariamente ela tem que ser prostituta. Embora a vida, por pesada, acaba colocando essa pessoa na situação de prostituição. Mas, em princípio, não é uma coisa associada nem obrigatória. Segundo lugar, a prostituição, sim, tem que ser melhor regulamentada. O acesso à previdência social é permitido, por isso que existe o código, o CBO. E o que é proibido, o que não é permitido na legislação nacional, não é a prostituição. O que não é permitido na legislação nacional é a exploração da prostituição, que isso eu também posso ser voto vencido, mas eu defendo até o fim. Eu concordo, não deve ser permitida a exploração sexual e a exploração da prostituição. Agora, você tá bom? Qual a alternativa? Você está falando que a prostituta ou a travesti que presta serviços sexuais, então, a via autônoma, obviamente, podendo criar todo um sistema previdenciário para que a pessoa possa ter a cobertura previdenciária depois. Esse é o foco. Quanto a estatística, de fato, nós não temos no sistema de registro da ocorrência, agora nós temos a possibilidade de registro da homotransfobia. Então, nós vamos ter um dado aberto de hoje em diante. E muitos estados já se anteciparam ao estado de São Paulo. Então, quer dizer, enquanto poderia vir por regulamentação de cima para baixo, ou individualmente pelos estados da federação. Então, por exemplo, concordo com você que os crimes são brutais. E o que me assustou, depois que me mostraram essa estatística, é a forma como o corpo é encontrado, em forma de cruz. Isso me assusta. Me assusta muito, porque o que estão crucificando? É o ponto de interrogação. O que eles estão buscando com essa, entre aspas, crucificação? Meu irmão, quando foi morto, vítima de homofobia, ele teve os 2 olhos arrancados e todo o rosto deformado. Eu identifiquei o corpo do meu irmão, além do DNA, eu identifiquei o corpo do meu irmão pelas pintas do ombro. Então, quer dizer, para você entender o estado de como fala? Não, o estado de desfiguração do seu rosto. Educação, como o meu amigo disse, é o ponto, porque não adianta nada eu garantir o emprego, como a gente tem trabalhado na OAB, o Transempregos, por exemplo, da Márcia Rocha, e muitos outros trabalhos sérios, como o Transvisibilidade, estou falando certo o nome? Certo? Transcidadania, perdão.
Todos esses trabalhos em conjunto, a gente tem trabalho de formiguinha, como a areia do deserto, a gente tem inserido as travestis e as transexuais no mercado de trabalho. Porém, nós temos que dar poder a essa travesti, dando educação. E a Prefeitura do Estado de São Paulo deu o melhor exemplo, que não é bolsa para a pessoa ficar em casa, não. É bolsa para garantir o sustento mínimo, o mínimo de garantia para aquele ser humano, para aquele indivíduo de direito, para que possa estudar, que não é fácil estudar. Quem pagou os seus estudos, ou estudou, enfim, sabe o quanto é difícil. Não importa se o ensino é público ou privado, é difícil da mesma forma, porque não adianta. A pessoa não consegue se desintegrar aqui e se materializar dentro de uma sala de aula. Ela, inclusive, precisa de transporte. A Prefeitura de São Paulo deu o exemplo. E nós temos também na OAB um projeto de lei, um anteprojeto de lei que será apresentado via Conselho Federal da Ordem, que tem prerrogativa para isso, o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, ou simplesmente denominado Estatuto da Diversidade, onde nós ampliamos os direitos, mas nós vamos, assim, a iniciativa é da OAB. A OAB coloca o projeto de lei lá, mas o que depende de nós é a cobrança individual para o parlamentar, a abertura de diálogo, a presença nas audiências abertas, para garantir que ele tenha a sua tramitação regular, tenha a sua aprovação nas comissões e aprovação nas casas legislativas. Então, nós não estamos ausentes de regulamentação. Nós não temos ausência, nós temos decretos municipais, estaduais, nós temos alguma coisa, mas o que falta é o grosso da história, que vem do âmbito federal. E não estou falando de partidos, estou falando de casa legislativa. Nós estamos falando da Câmara dos Deputados, na sua integralidade, e o Senado Federal. Porque tem que passar por comissões e por votações nas duas casas. Então, antes de virar e falar, não funciona, é partido X, Y, Z, que hoje eu acho que eu prefiro partidarismo neutro, porque, pelo amor de Deus, nós temos os piores partidos políticos do mundo, mais de 35 partidos constituídos e não para. Então, nós temos, acho eu, que eu respondi parte, pelo menos 10% da sua colocação. Mas eu, como integrante da Ordem dos Advogados do Brasil, peço a sua ajuda e a ajuda de todos que estão aqui nesse auditório para não só pressionar os deputados individualmente, os senadores, como também observar e cronometrar e exigir, inclusive judicialmente, Oi? Não. Desculpa, perdi o... Mas, enfim, garantir a transparência das votações e o processo regular, não extraordinário nem retardatário. Obrigado. Eu tenho um pouco tempo, porque eu tenho que fechar às 10 horas. Alguma pergunta a mais? Alguém que queira fazer alguma intervenção? Bom, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Esse primeiro Fórum Trans, esse é o primeiro de uma série de outros sobre diversos temas que nós estamos preparando. Todos estão convidados para os próximos. Eu informo também que quem quiser o certificado de presença para o fórum, deixe o nome com o endereço eletrônico que a gente envia o certificado. Tá? Eu agradeço muito a presença dos convidados e muito obrigado.